Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberis, eu sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou aqui apresentando um resumo do meu curso Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. Então, se você gosta desse tema, se você tem interesse, se inscreva no canal, tem muito conteúdo gratuito para que você possa acompanhar as novas publicações e o que já existe. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre proteção de sistemas elétricos, que é um assunto que complementa tudo que a gente viu até agora em termos de que a gente viu, que é a modelagem da carga, o planejamento dos sistemas de distribuição, equipamentos, sistemas de distribuição, os transformadores, o OLTC, o que mais? Tinha lá o regulador de tensão, o banco de capacitor, enfim. Falamos de vários equipamentos e agora a gente fala de proteção. Proteção é um assunto que interessa muito às distribuidoras, porque a proteção está intimamente associada aos indicadores de qualidade das distribuidoras, especificamente DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC, que são indicadores que medem quanto e com que frequência os consumidores ficam sem energia elétrica. Isso impacta não só a imagem da distribuidora, mas também a receita que as distribuidoras têm. Então, dimensionar bem a proteção tem esse impacto de receita e de imagem para a distribuidora. Além disso, uma proteção bem dimensionada significa maior vida útil dos equipamentos e maior segurança, né, para as pessoas que estão sujeitas, né, a equipamentos energizados. Beleza, então, definindo, né, de uma maneira um pouco mais formal tudo que eu falei agora em relação à proteção, a proteção pode ser definida como a técnica de selecionar, coordenar, ajustar diferentes equipamentos de proteção de maneira que qualquer anormalidade no sistema possa ser removida no menor tempo possível e a menor parte possível do sistema seja afetada. Então, se você cumprir esses requisitos, você dimensionou e ajustou bem o seu sistema de proteção. Matematicamente, a proteção ela depende de dois cálculos que a gente vai falar daqui a pouco. Um é o cálculo de fluxo de potência, que a gente já mostrou como é que é feito, e dois, o cálculo de curto-circuito, que eu não vou mostrar como é feito. No curso eu faço uma revisão bastante detalhada dos diferentes tipos de curto-circuito, como eles são calculados e tal. Mas aqui, para tornar o curso um pouco mais condensado, eu não vou fazer o cálculo do curto-circuito, mas é importante que a gente saiba que três tipos de curto-circuito são os mais frequentes: o trifásico, envolvendo as três fases, o bifásico e fase terra. E eu gosto particularmente de uma figura para ilustrar a proteção, que é algo assim. Aqui nesse eixo você tem corrente, aqui você tem corrente de carga e aqui você tem correntes de curto-circuito. Então, a proteção ela tem que estar aqui no meio, permitindo que as correntes de carga passem e bloqueando as correntes de curto-circuito, trifásico, bifásico, fase terra. Em geral, aqui a gente tem o curto-circuito fase terra. Esse aqui é o fase terra, que inclusive é o mais chatinho de calcular, porque a impedância de falta normalmente é difícil estimar. Então, dado que a corrente de carga ela pode variar e deve variar, principalmente em função da forte penetração de geração distribuída, vocês já devem imaginar que num cenário de redes elétricas inteligentes, com penetração de geração distribuída, o desafio de dimensionar e ajustar a proteção é grande. Em termos de equipamentos que são usados para proteção, a gente vai falar de elo fusível, relés de sobrecorrente, religadores, seccionalizadores, relé direcional, diferencial, relé de distância e relé de frequência. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Nessa aula, para a gente finalizar, eu vou utilizar um sistema que eu normalmente passo para os meus alunos da modalidade presencial, de 19 barras, e que essas barras você pode pensar como se fossem grupos de consumidores, né, que estão alocados aqui em cada uma delas.
e que a gente vai calcular para esse sistema o fluxo de potência e o curto-circuito. Vou utilizar como valores bases uma potência de 300 kVA e uma tensão de 13,8 kV, considerando uma impedância de falta de 1 PU. Então eu já tenho aqui, ó, no MATLAB aberto, aqui. Já tenho aqui no MATLAB aberto um cálculo de curto-circuito. Para fazer o cálculo do curto-circuito eu preciso do cálculo do fluxo de potência, porque o curto-circuito ele usa as tensões pré-falta, e para calcular as tensões a gente precisa do fluxo de potência. Além disso, para o cálculo de fluxo de potência, a gente precisa do que a gente chama de sequência positiva do sistema, que é um artifício matemático para a gente transformar um sistema desequilibrado em 3 sistemas equilibrados, né? Esse é um artifício que a gente usa para o cálculo do curto-circuito. Então, nesse caso, eu considero que a sequência positiva é igual à sequência negativa e a sequência zero, ela tem que ser fornecida também para o cálculo do circuito. Para que vocês tenham uma ideia desses, que é, né, essa sequência positiva e sequência zero, basicamente o que a gente está falando é de valores de potência ativa e reativa da carga, valores de resistência e reatância nas linhas de transmissão e distribuição, e isso vale tanto para a sequência positiva como para a sequência zero, já que a gente está considerando por simplicidade que a sequência positiva é igual à sequência negativa. Então, dos resultados do fluxo de potência e do curto-circuito, a gente tira o seguinte, ó. Aqui você tem, nessa primeira coluna aqui, as correntes de curto-circuito trifásico, na segunda bifásico e na terceira as correntes de curto-circuito fase terra. Você nota que o trifásico e o bifásico eles são relativamente próximos, né? Via de regra, quando a gente considera que a impedância de sequência positiva é igual à sequência negativa, a corrente de curto-circuito bifásico é aproximadamente 87% de curto-circuito trifásico. Já a fase terra ela pode ser muito pequena, muitas vezes até se confundindo com a corrente de carga, se a impedância de falta for muito alta. Ou ela pode ser muito alta, se confundindo com a corrente trifásica, né, próxima da corrente trifásica, se você estiver muito próximo da subestação e tiver um curto-circuito com impedância de falta próxima de zero. Então, vocês notam que se a gente não tiver bem ajustado ou bem estimado o valor das correntes de curto-circuito e das correntes de carga, né, aqueles 2 quadradinhos que eu mostrei, eles podem começar a se sobrepor e aí a dificuldade de se ajustar ou de se selecionar os melhores dispositivos de proteção ainda acontece. Aqui são as correntes de linha que saem do resultado do fluxo de potência, que vão ser úteis para a gente, e as correntes em cada uma das cargas do sistema. Esses valores de correntes de carga e correntes de curto-circuito, eles vão ser organizados no sistema, para os cálculos não ficarem repetitivos. A gente vai dimensionar a proteção dessa região aqui, ó, quer ver? Dessa região aqui. Daí para cima começa a ficar tudo meio parecido. Então a gente vai colocar elos fusíveis, religadores, vai coordenar esses dispositivos entre si, tudo isso na próxima aula. Por enquanto, o que a gente precisa é calcular, e isso a gente já fez, os valores de curto-circuito trifásico, bifásico e fase terra em cada uma das barras do sistema, ó, aqui em cada uma dessas barras de interesse, as correntes de carga que estão aqui e as correntes de linha. Então, tendo esses sistemas, fica mais fácil a gente dimensionar a proteção. Na próxima aula a gente fala de elos fusíveis, né? Aí a gente vai alocar elos fusíveis aqui, vai colocar um elo fusível aqui, coordenando com esses 2, e vai colocar um religador aqui, tá bom? Então, isso vai dar uma boa ideia de como é feito o dimensionamento e o ajuste desses dispositivos em sistemas de distribuição.
Beleza, gente? Então, até a próxima.